Bom dia a todos. A gente vai abrir o terceiro jornal de Filosofia Oriental da USP. Essa é a primeira mesa, segunda-feira. A gente vai escutar o trabalho do Luiz Felipe, do Lucas, do meu Confortinho. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui de manhãzinha, né? Vamos ver como é que fica mais tarde, mas está muito bom. E obrigado. Vou já passar a palavra para o Luiz, que vai apresentar o trabalho a respeito das formas de se relacionar com o outro, algumas considerações sobre o problema da existência de filosofias orientais a partir da questão do outro. Na verdade, eu que vou fazer. Você vai começar? Eu que vou começar, mas é esse o título da apresentação. Perfeito. Agora entendi. Bom, então, agradecer mais uma vez, como Luiz, por todo mundo aguentando a barra de vir aqui a esse horário, a essa hora da madrugada, né? E acho que o que eu queria discutir na minha apresentação, na verdade, é justamente um pouco a questão do... Porque quando a gente fala sobre a existência de filosofias orientais, quando a gente tenta argumentar a favor da existência de filosofias orientais, parece que o argumento filosófico mais recorrente contra essa ideia, o tipo de fundamentação filosófica que se busca utilizar para argumentar contra essa ideia, seria uma certa concepção do que é a relação com o outro, né? Quer dizer, eu falo, não, mas você está, na verdade, de alguma maneira, não está sabendo o que significa se relacionar com uma outra cultura, com um outro contexto histórico. Você está fazendo projeções inapropriadas ao fazer isso e não está levando em conta realmente a dimensão própria do outro, né? E, claro, um pouco a questão é, quando justamente se coloca essa pergunta, afinal, será que falar de filosofia oriental faria sentido? Seria uma frase dotada de sentido, assim como, será que filosofia oriental não seria uma espécie de oxímoron, tanto quanto filosofia ocidental seria uma espécie de redundância? E muitas vezes, para argumentar em favor disso, a favor dessa ideia de que não se poderia falar de filosofia oriental, a definição de filosofia que se usa fala, não, mas não é que a gente está dando uma definição arbitrária de filosofia e tirando do ar, dizendo, mas segundo essa definição não se encaixa a filosofia oriental. Mas sim, a gente está falando que a filosofia é algo que surge num contexto ocidental, quer dizer, é algo de origem grega, é algo que tem um contexto histórico e social bem delimitado, e é essa concepção histórica de filosofia que, de alguma maneira, daria um ponto de partida incontroverso para decidir se algo é filosofia ou não. Então, parece que a gente parte de uma perspectiva muito mais histórica do que filosófica sobre o que é filosofia para chegar a essas conclusões, mas o que eu quero argumentar é que, justamente, na verdade, essa perspectiva aparentemente neutra, ela carrega certos pressupostos filosóficos, inclusive sobre o que seria mesmo a própria história, a história e a dinâmica da interação entre culturas e de constituição de culturas. E também e nesse sentido também carrega pressupostos sobre justamente os modos de se relacionar com o outro, né? Como se concebe que esses modos de relacionamento sejam possíveis. Então, discutindo um pouco a partir dessas diferentes concepções de relação com o outro, eu gostaria de tentar defender de algum modo que nós podemos falar de filosofias orientais, né? Então, a princípio, uma das críticas mais imediatas que se faria quando você tenta falar de filosofia oriental seria justamente de que supostamente você estaria pensando essa relação ao outro como uma espécie de relação de identidade, quer dizer, você está pensando que na verdade o outro não é essencialmente diferente de você, pelo contrário, ele tem uma espécie de identidade essencial que de alguma maneira permite dizer que em qualquer uma das culturas há algo que permanece essencialmente o mesmo, e que por isso nós poderíamos falar igualmente de filosofias. Então talvez um exemplo útil para ilustrar isso seja a questão do Paul Deussen, né, um orientalista do século XIX, que defendia a ideia de que basicamente a filosofia de Schopenhauer, do Advaita Vedanta, de Platão, de Kant, enfim, as filosofias idealistas de uma maneira em geral, eram essencialmente as mesmas, e que eram essencialmente filosofias idealistas, justamente, e que ensinavam a ideia de que a experiência é ilusória. E aí, justamente nesse contexto, pareceria apropriado falar que se está fazendo uma transposição inadequada por se supor já desde o início uma identidade, como se houvesse, e tratar como algo de essencial, algo que na verdade é apenas historicamente dado, quer dizer,
estaria muito claro nesse exemplo que o Paul Deussen, porque está num contexto em que a filosofia alemã é pautada, de certa maneira, pelo idealismo e está realmente imersa nesse tipo de discussão, ele meio que projetaria essa filosofia em voga na sua época como a essência da filosofia e transporia isso do Ocidente para o Oriente também. Então, pareceria que, nesse sentido, não seria possível falar de filosofia oriental, porque isso implicaria justamente você pensar que há uma espécie de essência que é idêntica, e sempre que você tenta fazer isso, você transpõe, na verdade, o que só se dá no contexto histórico definido, para uma generalização infundada e uma projeção, na verdade, em situações, em culturas, enfim, em que isso não se encontraria ali. Bom, mas, frente a esse tipo de argumentação, alguém que defende a ideia da existência de filosofia oriental poderia falar, não, mas olha, a gente não está querendo negar, a gente não está querendo dizer que seja, a gente não está querendo negar que seja diferente. De fato, a gente reconhece que é diferente, mas ao mesmo tempo acha que pode falar em algum sentido de filosofia oriental. Ao que se poderia retrucar, bom, mas na verdade isso é um contrassenso, porque se for para realmente admitir que é diferente, você tem que admitir que é radicalmente diferente. Quer dizer, qualquer tentativa de aproximar já vai ser de algum sentido alguma tentativa de fazer projeções da sua cultura na cultura do outro e que vão supor de alguma maneira que é algo de essencialmente o mesmo. E que por isso você não respeitaria a radical alteridade do outro, por assim se dizer. O outro na sua radical diferença, na sua radical singularidade e assim por diante. Então, o que parece nos colocar diante de uma certa alternativa, quer dizer, ou nós concebemos a relação ao outro como uma relação de identidade, e aí nós fazemos necessariamente projeções inadequadas, ou nós concebemos essa relação como uma relação de radical diferença, de radical alteridade, e aí a gente chega até mesmo ao ponto de certa maneira, perder a possibilidade de comunicação com essas outras culturas, porque justamente qualquer tentativa de fazer uma aproximação já seria uma espécie de desrespeito à singularidade do outro, né? Desrespeito a essa diferença que só pode ser preservada contanto que não se suponha nenhum ponto comum e nenhum sentido que se possa falar de identidade, porque justamente falar de alguma identidade seria já como falar de identidade essencial e por isso negar essa diferença. Agora, o que eu queria argumentar nesse sentido é que então essa espécie de crítica que é formulada dessa forma, ela pressupõe basicamente duas coisas fundamentais. Primeiro, que nós estamos realmente diante de uma alternativa binária mutuamente exclusiva entre conceber essa relação como uma relação de identidade ou de diferença. Quer dizer, nós só temos duas alternativas, ou a gente pensa como que é essencialmente idêntico ou como que é radicalmente diferente, e diante dessa situação, resta pensar como radicalmente diferente, porque a gente já viu que projeção não dá certo, questão da identidade, filosofia da diferença, etc, etc. Então tem esse pressuposto, e o outro pressuposto é, de certa maneira, uma demarcação. O outro problema, como seria dizer, é a questão de como se demarca o outro em relação a nós mesmos, quer dizer, por que a gente estabelece esse limite em determinado ponto? Por que a gente estabelece esse limite, por exemplo, entre justamente Ocidente e Oriente, mas não entre, por exemplo, alemão e francês, ou francês e britânico? Em que ponto, o que justifica essa decisão sobre o ponto em que começa o outro, e a partir do qual nós não podemos mais nos comunicar justamente porque haveria essa suposta radical diferença? Então, esses são dois problemas que, para mim, mostram justamente uma necessidade de você pensar em uma terceira alternativa, e uma terceira alternativa que, para mim, um pouco o que eu tentaria argumentar justamente é que há maneiras mais ricas de pensar essa relação com o outro. Então, por exemplo, hoje de noite nós vamos ter a palestra do Gedeon Kopf, e acho que uma das coisas que o Gedeon Kopf argumenta justamente é a ideia que você pensar as relações interpessoais e relações culturais é um modelo muito pobre se você pensa apenas isso da relação, isso como uma relação de mim com o outro, uma relação pura e simplesmente binária. Quando, na verdade, seria necessário incluir uma espécie de terceiro, quer dizer, há um terceiro que se coloca ali e que meio que intermedia essa minha relação com o outro e que faz com que eu me dê conta que não se tratam de oposições estritas, mas de não ou a minha identidade e uma outra, essas são as únicas alternativas. Mas sim que há várias possibilidades, que há várias identidades, e essas identidades se aproximam e se afastam de maneiras diferentes. Quer dizer, quando eu vejo um terceiro, eu consigo ver como realmente não é possível pensar
a relação do outro ao outro unicamente a partir da diferença ou da identidade. É uma relação mais complexa que envolve múltiplas identidades e essas identidades se aproximando e se afastando entre si de diversas maneiras. E por isso eu gostaria de argumentar justamente a favor de uma certa ideia de que uma maneira adequada de pensar mais adequada, ou talvez mais interessante de pensar essa relação com o outro, não seria de pensar nem pela identidade por definição, nem pela diferença por definição, mas talvez pensar o outro, digamos, na sua radical indeterminação, quer dizer, o outro não se deixa pensar como que é, ele não se pode pensar nem como idêntico, nem como diferente, porque ele pode ser pensado tanto como idêntico quanto como diferente. Quer dizer, nós estamos além de uma opção, de uma escolha binária entre identidade e diferença. E além, na verdade, de uma projeção que de qualquer modo acontece quando você tenta pensar exclusivamente em termos de um ou do outro. Quer dizer, parece que a gente só fala de projeção quando há identidade, mas, bom, a gente sabe, o orientalismo, o Said, fica bastante claro que outra maneira de projetar é projetar o reflexo espelhado, quer dizer, você pega as características que você julga que seja do Oriente e projeta no Oriente o seu oposto. Mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. Então, é uma questão fundamentalmente de você respeitar o fato de que o outro não se dá a priori, não se pode decidir a priori, quer que o outro seja radicalmente idêntico, nem que seja radicalmente essencialmente idêntico ou radicalmente diferente. Isso é uma questão que justamente para descobrir essas identidades diferentes, você tem que estar aberto à possibilidade de conhecer o outro e decidir isso por esse confronto, e não por uma espécie de definição a priori de em que categoria seria possível encaixar o outro. E o que eu acho, nesse sentido, retornando um pouco àquela questão do problema da demarcação do outro, é curioso se você pensar justamente porque muitas vezes justamente essa argumentação vai no sentido, então, por exemplo, o Hort quando fala mas acho que não é muito difícil tentar falar de filosofia asiática, filosofia oriental, porque justamente nós estamos lidando com culturas distintas que constituíram vocabulários distintos e que assim sempre já compreendem aos outros a partir do seu próprio vocabulário, e dessa maneira você nunca tem um solo cultural neutro a partir do qual se possa avaliar que essa comparação seja apropriada ou não, porque você sempre está usando seus próprios instrumentos e isso sempre é distinto dos instrumentos que foram constituídos pelas outras culturas historicamente e socialmente. Mas eu acho que como o King, o autor do Indian Philosophy and Introduction to Buddhism in the Talk fala, é um pouco curiosa essa concepção isolacionista de culturas, né? Quer dizer, como se as culturas de alguma maneira se constituíssem de maneira isolada e sem que fosse fundamental para essa constituição, digamos, do seu vocabulário, da sua linguagem, dessas culturas, a interação entre elas e a existência de pontos de contato, e justamente o fato de que elas se influenciam mutuamente. E isso gera justamente um problema, parece, mais uma vez, uma perspectiva muito limitada até do que seja história, do que seja desenvolvimento histórico, de como as culturas se constituem. Porque parece ignorar como é fundamental para a constituição de toda e qualquer cultura essas interações com outras culturas. Né? Mas mesmo assumindo mesmo assumindo os pontos em que a interação não é fundamental para falar de filosofia ou da existência de filosofia, eu acho que tem outro pressuposto, talvez até mais problemático, quer dizer, acho que talvez apoiado justamente em uma certa concepção de diferença ou que o valha, que é essa ideia de que, de alguma maneira, contextos históricos são absolutamente singulares, justamente, tem que ser pensados absolutamente a partir da diferença, quer dizer, então, contextos históricos e geográficos, né? Então, se tem duas culturas em dois pontos históricos diferentes, em duas localizações geográficas diferentes, por algum motivo isso significa que não pode haver nada em comum entre elas. O que parece, mais uma vez, uma escolha filosófica problemática entre identidade e diferença, supondo que sejam coisas mutuamente exclusivas, quer dizer. Me parece uma concepção muito abstrata e, em última instância, insustentável a ideia de que se possa falar que cada contexto histórico é absolutamente diferente, que não há nenhum ponto de convergência, e se há um local geográfico distinto e um momento histórico distinto, então é absolutamente distinto, nunca tem nada em comum, quando na verdade parece que justamente porque a gente não pode operar com essas concepções abstratas e binárias, a gente tem que pensar na verdade que sempre vai ter algo de idêntico e de diferente.
E às vezes o fato de que haja algo idêntico permite com que nós falemos de desenvolvimentos parecidos e que permite que a gente fale também de filosofia, assim como falamos de religião em outros contextos e ninguém vê um problema com isso, né? Então, nesse sentido, me parece justamente que é preciso uma concepção mais sofisticada, um pouco mais abrangente do que seja essa relação com o outro, e uma concepção mais sofisticada do que seja a história, de como as culturas se constituem, que não parta desses binarismos, dessas concepções estritas, porque há algo de radicalmente indeterminado. Acho que a maneira melhor de relacionar-se com o outro nesse sentido, que eu queria defender, é justamente tratando como aquilo que é indeterminado, quer dizer, como aquilo no qual você não pode definir a priori se ele é idêntico ou diferente. Assim como aquilo que você tem que descobrir. E isso que, na verdade, evita projeções mais do que você a partir do pressuposto de que o outro tem que ser concebido necessariamente pela diferença ou pela identidade. E acho que, na verdade, esse discurso da diferença mascara muito o fato, né, de que, bem ou mal, você está tentando pensar tudo a partir de uma categoria. E você mascara isso pelo fato de você estar falando de pluralidades e de diferenças, não sei o que lá, mas o fato é que justamente você está priorizando uma categoria frente a outra. Está tratando como a única a partir do qual você pode pensar aquele fenômeno e está levando em conta outras dimensões. Ao mesmo tempo que se fala de pluralidade, se fecha a pensar as várias dimensões da relação com o outro. Então, já um pouco concluindo, falando tudo isso pode parecer que eu estou dando mais argumentos negativos, né? Quer dizer, não há boas razões para não falar de filosofia oriental. Mas quais são as razões para se falar de fato de filosofia oriental? Há boas razões para isso? E, bom, acho que é um pouco curioso porque a gente fala justamente, você tem essa discussão de que haveria se seria possível falar de filosofia em um único sentido. E já aqui do nosso lado, do nosso departamento, a gente pode lembrar de quando o Lebrun falou, né, quando fizeram a pergunta por que filósofo, que ele achava que o único sentido, se há um sentido em que se pode falar de filosofia unicamente, esse sentido que teria restado é apenas o institucional. Mas é curioso que mesmo que a gente partisse dessa perspectiva, com a qual a gente não necessariamente concorda, isso pareceria ser mais um argumento a favor de falar de filosofia oriental do que não. Porque o professor Sacchini, aqui do departamento, já escreveu um artigo falando sobre o estudo da filosofia indiana, que acho que demonstra claramente que o estudo desses textos, o estudo acadêmico, é perfeitamente fazer o estudo acadêmico desses textos, tal como fazemos com textos da tradição ocidental, e que eles seriam perfeitamente capazes de nos fornecer aquilo que o Lebrun chama, nesse texto, de uma formação para a inteligibilidade, né? Então, nesse sentido, o fato de que a gente não possa oferecer uma definição única de filosofia, a não ser a institucional, seria mais um argumento a favor do que contra. Agora, se, por outro lado, se a gente quiser defender que não há só o sentido institucional, que há outro sentido de filosofia, ainda assim é descabido pensar perguntar em que sentido de filosofia a gente está pensando quando a gente quer falar que existem filosofias orientais. Pois a verdade é que há vários sentidos possíveis em que a gente pode falar de filosofia. E como filosofia oriental, quer dizer, quer como um discurso conceitual, reflexivo, argumentativo, com base em uma articulação conceitual de argumentos, quer como uma certa prática reflexiva que visa a transformação do sujeito, que estaria mais próxima da filosofia antiga, tal como o Hadot discute. E, enfim, justamente, não é questão de escolher uma definição, mas sim de mostrar como, segundo as várias definições que nós usamos cotidianamente para falar de filosofia, não temos problema de usá-las para chamar tradições ocidentais ou pensamentos ocidentais de filosofia, essas mesmas definições poderiam ser usadas tranquilamente para falar de filosofia oriental. Mas, para mim, na verdade, o melhor argumento para justificar por que seria interessante, por que se valeria a pena falar de filosofia oriental, seria, ao meu ver, porque há sempre algo para aprender com o outro. E eu acho que o Viveiros de Castro coloca isso muito bem quando ele está falando sobre... Na verdade, ele está discutindo sobre pensamento indígena e o que significa não neutralizar o pensamento indígena, mas meio que pegando essa citação e deslocando de contexto, eu acho que se a gente
pode falar de filosofia oriental, se há um bom motivo para falar de filosofia oriental, isso é, e eu cito, porque falar de filosofia oriental é, cito, decidir, em suma, pensar outro pensamento como uma atualização de virtualidades insuspeitas do pensamento em geral, o nosso inclusive. Tratá-lo como tratamos qualquer sistema intelectual ocidental, como algo que diz algo que deve ser tratado em seus próprios termos, se quisermos respeitá-lo e incorporá-lo como uma contribuição singular e valiosa à nossa própria e orgulhosa tradição intelectual. Quer dizer, por que falar de filosofia oriental? Para não neutralizar o pensamento do outro. E justamente, em suma, o que eu queria dizer, porque eu acho que para aqueles interessados em filosofia, em seus múltiplos sentidos e significados, em suas múltiplas potências e potencialidades, só pode ser um ganho reconhecer a existência de filosofias orientais ou, em geral, de outras filosofias e abrir seu diálogo com elas. Mas é isso que eu tinha para apresentar aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Lucas. Vou passar a palavra diretamente para o Luiz Felipe. A gente está aqui no final para fazer uma discussão. O Luiz Felipe é da graduação da Federal do Rio de Janeiro, né, Luiz? Queria que você fizesse uma apresentação rápida do teu trabalho, a gente continua. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à USP, né, pela oportunidade de fazer parte dessa jornada, e ao meu amigo Lucas Nascimento Machado, que acaba de fazer essa apresentação, porque sem ele eu nem saberia dessa jornada, nem teria motivação para participar dela. Além disso, antes de começar propriamente a minha apresentação, tem um anúncio que eu gostaria de fazer que talvez interessem a quem está aqui. Alguns já devem ter ouvido falar de um podcast chamado The History of Philosophy Without Any Gaps. Não seria exagero dizer que esse podcast, no qual o professor Peter Adamson semanalmente trata de algum autor ou tema da história da filosofia, por em média 30 minutos, é agora uma importante referência para muitos, acadêmicos e leigos no estudo do campo. E com bons motivos também. Apesar de não ser completamente sem lacunas, como o título sugere, o podcast traz à tona vários filósofos pouco estudados normalmente. Pois bem, este mesmo podcast começou no dia 19 a tratar da tradição filosófica indiana, com a ajuda do especialista Leonardo Ganelli. A partir deste momento, haverá uma alternância semanal entre a exposição das tradições indiana e ocidental, da qual está sendo tratado o período medieval. Não duvido que esta iniciativa por si só provoque um imenso interesse pela tradição indiana e mesmo auxilia já interessados em certos pontos nos quais não tenha muita informação. Pois bem, passemos então à apresentação mesmo. O que direi a seguir tem uma inspiração puramente pragmática e para ilustrá-la farei primeiro duas observações. Imagino que muitos, se não todos de nós, ao demonstrarmos nosso interesse em estudar tradições filosóficas não ocidentais, para outros estudantes e pesquisadores de filosofia, encontraram pelo menos por vezes uma resistência muito grande ao assunto, ou mesmo uma rejeição completa do tema como interior ao âmbito filosófico. E isto apesar de um desconhecimento generalizado sobre o assunto, carecendo mesmo das mais rasas informações. Esta é a minha primeira observação. Há uma forte resistência a encarar qualquer outra tradição que não ocidental como filosófica, combinada com uma também forte ignorância. A minha segunda observação talvez seja mais controversa. Parece que mesmo nos casos nos quais conseguimos demonstrar para outros que existem de fato outras tradições propriamente filosóficas que não ocidental, as suas atitudes, como por exemplo uma espécie de falta de vontade de conhecer o tema, ou uma falta de simpatia ou consideração para quem estude, não mudam. Não que a pessoa tenha que miraculosamente estudar o tema com afinco e procurar transformar completamente sua pesquisa para acomodar as tradições não ocidentais, assim que tomar conhecimento de suas existências, embora isso, ao meu ver, seja ótimo. Mas que mesmo na forma de se referir ao campo de estudo filosófico, esse conhecimento parece desaparecer e a pessoa escorrega, muitas vezes, para um discurso oposto. Talvez essa seja uma asserção muito forte, ou que isso aconteça com mais raridade. Afinal, os simples fatos que estamos nesta jornada parecem atestar que tal coisa não aconteça sempre. Pensemos então numa observação mais fraca, com a qual mais pessoas concordem ser sintomática do que ocorre atualmente. Há mesmo uma resistência em acolher novas informações sobre outras tradições,
contraria a imagem da filosofia ocidental como única tradição verdadeiramente filosófica, seja lá o que isso signifique. Minha apresentação é movida pela intenção de reverter esse fato. Em primeiro lugar, minha hipótese é que este tipo de atitude se deve à forma como, explícita ou implicitamente, um certo discurso sobre a história da filosofia ocidental, da filosofia como um todo, mas especialmente da filosofia ocidental, se constrói na mente de quem estuda. Assim, essas observações se explicam por uma informação anterior, uma espécie de fé historiográfica arraigada, entrando em conflito com temas ou posições que explicitamente a contradizem. Expor os erros historiográficos cometidos, portanto, é também um passo importante para uma maior aceitação de estudos filosóficos de tradições não ocidentais na academia brasileira. Dado isso, comparo aqui 2 livros sobre o assunto, na esperança de encontrar um bom método para tal objetivo. O primeiro livro é de um professor chamado Wilhelm Halbfass, se chama India and Europe, An Essay in Understanding, foi lançado em inglês pela primeira vez em 1988, com adições ao original em alemão publicado em 1988. Eu vou fazer uma intervenção selvagem, que Sim. Eu acho que vai no sentido da gente romper com certas coisas. Você fala nomes que eu não conheço. Eu vou pedir para você escrever, para a gente poder saber exatamente. Alguém escreve para saber quem é. Senão fica uma coisa assim, parece que você está comunicando, eu pareço que estou entendendo, não estou entendendo, Tá, não adianta nada. Ninguém aqui está para fazer de conta. É o nome do autor. Obrigado. Então, esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira tratando das atitudes europeias com relação à Índia, no campo da filosofia. A segunda sobre as atitudes indianas em relação à Europa, com maior enfoque no século XVIII, XIX em diante. E a terceira com várias observações do autor sobre o tema do encontro, do diálogo entre a Índia e o Ocidente. Nos limitaremos aqui a tratar da primeira parte. De fato, o livro inteiro é tão rico em informações e sugestões que um tratamento das 3 partes por si só já escaparia os limites possíveis de uma comunicação. Ao nos limitarmos à primeira parte, e mesmo assim um tratamento bem mais porfório do que esta merece, levamos em consideração a fatia de conteúdo mais plausível de tornar frutíferos os esforços de comparação com o próximo livro, que é mais limitado em seu escopo. Basta-nos contrastar e relatar conteúdos e atitudes úteis ou prejudiciais ao nosso objetivo, que, como já relatado, é essencialmente pragmático. A parte da qual lidamos faz um apanhado histórico largamente cronológico da literatura das reações europeias à Índia e a ideia que é feita do pensamento indiano. Um tratamento dado que abarca desde os gregos até basicamente o início do século XX é por si só de grande utilidade e interesse, mesmo numa leitura inteiramente superficial. A simples exposição da historiografia no Ocidente sobre a Índia, aprofundada em referências, mas sem detalhar a exaustão, é suficiente para perceber quão complexa, problemática e ambígua é a relação do Ocidente com esse objeto de estudo. A narrativa que Halbfass nos apresenta é de um quase perene uso instrumental do relativamente pouco conhecimento sobre o pensamento indiano, seja para demonstrar uma superioridade própria da tradição ocidental, ou para idealizar o pensamento indiano, tomando como ponto de partida para uma crítica a problemas parecidos no Ocidente. Apenas em pontos raros encontramos um estudo mais interessado no pensamento indiano na forma como ele é. E mesmo quando o encontramos, vemos a comunidade em que ele se insere rejeitá-los, ignorá-los ou no mínimo não ver no estudo informado e cauteloso uma oportunidade para um programa de estudos contínuo. Assim, no primeiro capítulo, vemos os gregos construírem uma autoimagem de abertura intelectual, com várias lendas sobre filósofos particulares, indo ao ou sendo ensinados pelo Oriente ou por pessoas de lá provenientes. Histórias essas focadas de início no Egito e conforme este passa a ser um lugar cada vez menos exótico na mentalidade grega, na Índia.
Isto apesar de uma recusa geral dos gregos de aprenderem idiomas alheios e de não se preocuparem com o conteúdo do pensamento indiano, sempre procurando na Índia uma espécie de sabedoria prática ou asceticismo. Quase como um apêndice neste capítulo é o tratamento das atitudes medievais europeias sobre a Índia, pois Halberstadt acha que pouco de interesse. Isto é compensado no capítulo seguinte, tratando das atitudes do mundo islâmico sobre a Índia, na qual temos o primeiro herói do livro, o estudioso islâmico Al-Biruni, aparentemente o primeiro estudioso não indiano a aprender sânscrito e apresentar informações precisas sobre parte do conteúdo dos sistemas filosóficos indianos, para ser depois ou ignorado ou simplesmente copiado por outros historiadores muçulmanos, excetuando-se a situação dos domínios muçulmanos da própria Índia, que tem um caráter um pouco mais ambíguo e por vezes mesmo sincretista. O próximo capítulo trata das informações de missionários europeus na Índia, ponto pouco explorado nas historiografias, mas interessantíssimo por si só, visto fornecer uma grande base para as atitudes posteriores, como vemos no capítulo seguinte, na qual esta influencia em larga medida certos representantes do dito iluminismo. Após isto, vemos as atitudes do período do romantismo, por vezes incorporando, por vezes ignorando as pesquisas recentes na Europa e cada vez mais detalhadas sobre o pensamento indiano. Aqui começamos a entrar em terreno mais familiar, visto como esse período semeia as raízes do pensamento atual no Ocidente sobre a Índia. Por isso mesmo, Halberstadt adiciona capítulos sobre autores específicos e suas influências no modo de pensar ocidental sobre o pensamento indiano. Um sobre Hegel e um sobre Schelling e Schopenhauer, seguido por um capítulo sobre o desenvolvimento do tema em tempos póstumos a estes. Temos também um capítulo dedicado ao estudo da exclusão da Índia da história do pensamento filosófico por vários historiadores ocidentais, seguido por um capítulo bastante preliminar sobre a situação hermenêutica dos estudos deste tema no século XX. Mesmo por, ou talvez exatamente por, este ser um capítulo preliminar, vemos aqui a voz do autor definitivamente mais pronunciada do que nos outros capítulos da primeira parte. Tendo feito este breve resumo, partamos para uma apresentação do próximo livro, antes de tirarmos conclusões mais aprofundadas. O próximo livro é de um autor chamado Peter K. Park, que eu vou escrever no quadro também. E se chama Africa, Asia and the History of Philosophy. Poderia-se pensar que esse livro, por seu menor escopo que o livro anterior, apresentaria, de certa forma, os efeitos, tendo as causas já sido discutidas na obra anterior. Isso, porém, não é de todo verdade. Os livros se complementam parcialmente. Mesmo que Halberstadt tenha se esforçado para apresentar a todo momento razões políticas do uso das informações sobre a Índia, por conta de seu foco exclusivo na relação Europa-Índia e por conta do seu largo escopo temporal, algumas informações lhe escapam, como por exemplo a influência interna das mudanças na tradição filosófica europeia, incluindo-se aí reorientações na historiografia da própria história da filosofia ocidental. Assim, Park começa o seu livro apresentando a mudança na historiografia da filosofia provocada pelos primeiros kantianos, que se utilizam de novas conceitualizações de filosofia para definir o escopo e mesmo método de escrita da sua história. Ao mesmo tempo, na França com José-Marie de Girardot e na Alemanha com Schlegel, surgem modelos comparativos de, se não uma história no sentido estrito do termo, ao menos uma taxonomia dos diferentes tipos de filosofia, em oposição ao método dos kantianos. Ambos os sistemas são tratados cada um em um capítulo em detalhe. No quarto e quinto capítulo são tratados, respectivamente, os temas de exclusão, de novo, pelos kantianos, e inclusão, principalmente pelos idealistas Asch e Hicksner, da África e da Ásia, na história da filosofia como um todo. Hegel, mesmo também sendo um idealista, reverte a atitude exclusionária, evento tratado no sexto capítulo. Por fim, o autor localiza as motivações de Hegel para tal em suas polêmicas com o teólogo August Tolle. Também se utiliza de uma espécie de método comparativo para identificar a filosofia hegeliana com o que ele entende por um panteísmo indiano, assunto tratado no
7º e último capítulo, seguido de uma conclusão geral. Voltando ao nosso objetivo pragmático. O que podemos retirar de ambas as obras? Fica claro para nossos objetivos que o livro de Halbfass seria mais útil, embora as informações historiográficas internas da Europa apresentadas por Park sejam importantes e capazes de provocar maior reflexão sobre a historiografia da filosofia na Europa, elas por si só não são capazes de redirecionar também essa reflexão para tradições não europeias. De fato, o livro de Park, conforme Park vai avançando na sua tese, ele exibe cada vez menos evidências para as teses do autor. E o que começa com estudos bem embasados das mudanças historiográficas na Europa, termina como especulações até dúbias sobre a completa dependência da exclusão da África e da Ásia da história da filosofia, nas caracterizações antropológico-raciais de um autor também da época de Kant, chamado Christoph Meiner. Park chega em um determinado momento, no início do 7º capítulo, para ser mais preciso, a dizer que a falta de fontes ou informação confiável não pode ser em absoluto dada como explicação para o julgamento errôneo dos filósofos europeus sobre outras tradições. Isso nos surpreende enormemente, não apenas pois julgamos ser esse justamente o veredito, ao menos em parte, do livro de Halbfass, mas porque Park também leu India and Europe e o cita diversas vezes. Na verdade, percebemos que o livro de Halbfass se adequa mais a nossos propósitos justamente pela claridade da exposição desse fato sobre a filosofia indiana, isto é, a época tardia na qual fontes confiáveis começaram a ser traduzidas para línguas europeias. Além disso, Halbfass se compromete desde o início com o ideal de diálogo entre as diferentes tradições, ainda que no último capítulo da primeira parte do seu livro dê voz a dúvidas marcantes sobre a possibilidade real deste diálogo, algo que, visto seu claro empenho em embasar sua formação, a formação do diálogo, também não nos deixou de surpreender. O estudo da historiografia e atitudes com relação a outras tradições filosóficas é importante, mas é importante também em parte para identificarmos justamente os temas a serem corrigidos por um maior conhecimento de outras tradições, que por sua vez, ao serem expostos, problematizam a historiografia tradicional europeia. Assim, os objetivos de ambos se interpenetram. Espero que com essa apresentação possa ter ajudado, mesmo que um pouco, a seguirmos em direção de um maior conhecimento e diálogo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Passo a palavra para o Daniel Confortino. Eu me sinto até mais pequeno do que eu já sou nessas mesas aqui. Sinto utilidade. Bom dia, pessoal. A minha comunicação ela tem um caráter um pouco mais experiencial. Ela se baseia num artigo que eu acabei escrevendo durante minha estadia em Katmandu. E fala um pouco sobre como que, dentro do contexto budista, especificamente dentro do contexto do Mahayana, nós, como filhos do iluminismo, filhos de uma educação essencialmente europeia, independente de onde a gente viva, aqui no dito Ocidente, como que dentro desse contexto a gente pode lidar um pouco a nível pessoal e nível social com a prática. Então, o título da minha comunicação é, na verdade, um título... Não, tranquilo. Só para me guiar por aqui. Um título baseado no artigo do professor John McCransky, que ele fala sobre as similaridades entre a China, na época da Rota da Seda, e o nosso mundo plural, diverso, contemporâneo. Então eu coloquei Caminhos para uma Nova Rota da Seda, a importância da consciência histórica em tempos de complexidade. Então, vocês vejam assim, eu vim do interior do Rio Grande do Sul, eu sou filho de imigrantes italianos. Eu praticamente não tenho nenhum contato com a cidade de São Paulo. Eu vim algumas vezes para cá, eu acho que umas 4 ou 5 vezes. E eu já fui para cidades até mais assustadoras que São Paulo.
mas mesmo assim São Paulo me oprime, né? Eu chego aqui e eu não tenho uma relação histórica pessoal praticamente nenhuma com a cidade. As distâncias são muito grandes, a paisagem é completamente diferente da paisagem que eu vivo. E eu não sei direito como me relacionar, eu fico até com problemas de ir ao supermercado, aqui pertinho, estou numa hospedaria aqui próxima. Quem dirá então me relacionar com filosofias orientais, né? A consciência, esse é um dos pontos que eu quero colocar, a consciência histórica pessoal para aquela pessoa que procura pesquisar um tema tão alienígena assim como filosofia oriental, é extremamente importante nesse sentido. Primeiro, de que forma a minha história pessoal desembocou em uma cultura, como no meu caso, a cultura indiana. Como que eu cheguei a esse tema de pesquisa e como que esse tema fez com que eu me apaixonasse, me interessasse ou achasse válido eu, entre aspas, desperdiçar o valioso tempo da minha existência em pesquisa, né? Estudando esse tema. Bom, é melhor que assistir novela, posso pensar. É melhor que assistir novela, eu podia estar fazendo uma coisa completamente, né, diferente disso. Mas eu queria chamar a atenção inicialmente para esse primeiro ponto. Existe um outro ponto que é pensar, como o Lucas e o Luiz colocaram aqui, como que isso se dá a um nível macro, um nível social, né? Como que dentro das instituições que a gente está ligado, como que dentro dessas instituições a gente consegue fazer sentido nessa narrativa. Então, esse mesmo autor que eu citei no início, John McCransky, ele fala o seguinte, que a consciência histórica é um método, isso tem muito a ver com o processo do budismo, é um método para evitar sofrimentos, né? Por que a consciência histórica é um método para evitar sofrimento? Porque se de um lado pessoal, o desenvolvimento de uma narrativa coerente, pessoal, assim mesmo, ela evita o auto-engano, né? Ou seja, evita com que a gente caia em modismos, em cultos, e isso é uma coisa óbvia, né? Uma pessoa que tem consciência histórica, ela deixa de ser uma pessoa dogmática e conservadora, porque ela consegue observar nas mudanças da história uma profusão enorme de diversidade, né? Então, consegue observar de forma mais apropriada assim, a perspectiva do outro e consegue fazer mais sentido na sua própria narrativa pessoal. Isso eu falo por experiência própria, assim, né? A gente, muitas vezes, especialmente quando a gente é mais novo, a gente cai em vários tipos de fanatismo, isso não é necessariamente religioso, filosófico ou qualquer coisa. A gente se auto-engana muito facilmente. E a partir do processo experiencial você vai criando, ou, né, criando até às vezes a partir de um processo imaginativo, a tua própria trajetória, a tua própria consciência histórica, e a partir dela você deixa de cair nessas armadilhas, você passa a ter uma relação mais próxima com a alteridade. Nesse sentido, ainda no nível pessoal, por que a consciência histórica evita o sofrimento e como que ela pode trabalhar isso, eu acho extremamente importante para qualquer pessoa que se preocupe em pesquisar dentro da área de filosofia, da área de história, antropologia ou qualquer uma das disciplinas institucionalizadas aqui na Academia Ocidental, extremamente importante o contato direto com a cultura e o contato direto com a língua. Eu não acredito que possa existir qualquer tipo de pesquisa que tenha uma validade superior a alguns anos sem contato com esses dois fatores, né? Principalmente pelo seguinte: eu falei no início que a gente é filho de um sistema educacional que nos trouxe aqui, inclusive, né? Esse formato de comunicação é fruto desse próprio sistema educacional, esse sistema ocidental, analítico acadêmico. Quando a gente passa a pesquisar algo sobre isso que a gente chama de Oriente, a gente precisa, de alguma forma,
possuir esse contato mais direto. A gente pode imaginar assim, escolásticos tibetanos, japoneses ou chineses, a forma deles pesquisar é extremamente diferente da nossa. A forma deles pensar é extremamente diferente da nossa. Nós não podemos pressupor que temos o mesmo background deles. O primeiro passo para uma pesquisa dentro da academia séria sobre a filosofia oriental é entender pelo menos uma das línguas raízes. E inglês é um pré-requisito nesse sentido, porque toda a literatura agora está em inglês. Mas isso inclui o chinês, inclui o japonês, inclui o tibetano, né? No caso do budismo, ou o sânscrito, por exemplo, também no caso das filosofias indianas. E também o árabe, enfim, dependendo do campo de estudo. E inclui também reconhecer o atual estado da cultura em que está se pesquisando. Isso, no meu ponto de vista, não é suficiente a partir de leituras rápidas, né? A questão da consciência histórica como um remédio do sofrimento, ela também tem um viés social, né? Primeiro porque ela faz com que a gente abandone também estereótipos com relação ao que deve e o que não deve ser uma determinada tradição. O Lucas estava comentando na comunicação dele sobre a questão da filosofia, se existe ou não uma filosofia oriental e esse conceito de termos, né? E ele comentou que é mais fácil a gente tratar, ou normalmente se trata, as ditas filosofias orientais de forma mais tranquila, assim, com o termo religião. Mas eu acho que dentro da ciência das religiões, até da história das religiões, é igualmente difícil você enquadrar também qualquer manifestação indiana, chinesa, japonesa, enfim, dentro do quadro da religião. É extremamente difícil. Então a gente acaba entrando em diversos estereótipos propagados, óbvio, pelo orientalismo, por essa razão instrumental dominadora que a gente tem, né, de compreender para dominar no Ocidente. E a gente acaba caindo novamente no auto-engano. Esse é um ponto. Por isso, é importante também a conexão direta, mesmo que breve, com os organismos tradicionais dessas culturas. Eu cito, por exemplo, na questão do budismo, especificamente desse budismo Mahayana, que a gente encontra entre os tibetanos, entre os chineses, entre os japoneses, entre os coreanos, etc. É extremamente importante, ao se pesquisar a filosofia oriental, ter um contato direto com a prática do estudo tradicional. Essa é uma das coisas defendidas pelo John McCransky. Eu acho extremamente importante, foi extremamente importante para mim. Por exemplo, eu passei um ano agora, encontrei a Ana, em Kathmandu, estudando no Ranjini Yesh Institute, que é um instituto vinculado a um monastério local, chamado Monastério Branco, próximo a Bodhanath, Kathmandu. E essa experiência, assim, transformou radicalmente muitas das coisas que eu concebia como estudo e pesquisa especificamente dentro do budismo, né? Mais especificamente aqui nesse caso, do budismo tibetano, por vários motivos. No Brasil, a gente tem uma aversão, muitas vezes, a gente não sabe encontrar o caminho do meio aqui, muitas vezes a pesquisa acadêmica, né? A gente, quando entra num centro, falando aqui de budismo, né? Num centro de práticas budistas, um centro de estudos budistas aqui no Brasil, a gente tende a relegar o estudo acadêmico e o estudo escolástico, digamos assim, a um segundo plano. E quando você vai
Eu tenho ido à Índia, ao Nepal e ao Paquistão desde 2010, então não é tanto tempo, mas são 5 anos entre idas e vindas. E quando você observa primeiros locais históricos, quando você observa a prática diária das diversas denominações dentro do budismo, você vê que aquele estereótipo que eu estava comentando antes, né, o estereótipo religioso, ele é extremamente falso. Né? O estereótipo do monge budista meditador, ou enfim, especificamente aqui em relação à cultura tibetana, dos tibetanos como um povo especial e escolhido, é uma falácia tremenda. Né? Grande parte do que se faz dentro do monastério tem muito mais a ver não com questões específicas de práticas meditativas como a gente conhece, né? Como um zazen, por exemplo, de sentar-se e meditar, mas muito mais, 70%, com questões de ritual, tem questão de memorização, tem questão de ensino de textos clássicos. Né? Se você pega uma formação, digamos, de 9 anos de um tempo, né, de o que seria um mestre, você vai ver que dentro dessa formação você tem quase 90% do tempo dividido nessa perspectiva. Né? Então, em um nível social, esse tipo de consciência histórica, ela leva a uma consciência de um desenvolvimento diverso da tradição. No caso do meu artigo aqui, né? No caso desse artigo, da tradição budista. Né? A gente pode abordar essa tradição a partir de vários pontos de vista. Né? Isso que eu estava falando até agora, ele tem uma relação direta com um ponto de vista de praticante, um ponto de vista de estudante interno, de teólogo. A gente pode abordar isso de forma acadêmica. Né? E, no final das contas, essas, digamos, ordens de significado, elas acabam se entrelaçando para o desenvolvimento da experiência. Né? E, no momento que a gente observa isso do ponto de vista acadêmico, a gente começa a ter uma consciência maior do que seria uma pluralidade de vozes, especialmente no budismo. Né? Então, aqui eu trabalho com 2 autores diferentes. Né? Uma que é a Rita Gross, que é uma autora que fala muito sobre o feminismo, né? E ela foi uma das pessoas que me despertou assim, para questionamentos dentro do budismo que fizeram muito sentido, que parecem, às vezes, paralelos, que não têm relação direta com o tema assim, do Dharma, né, do budismo em si, que é a questão do gênero, por exemplo, né? A questão do feminismo e a questão, inclusive, mais ampla de gênero. Né? Por exemplo, a questão da normatividade heterossexual dentro das religiões, por exemplo. Como isso ajuda a gente a compreender o desenvolvimento histórico e a questionar, inclusive, dogmas estabelecidos mesmo dentro de uma religião, dentro de uma filosofia como o budismo, que é marcada muito pela reflexão racional. Né? Então, a Rita Gross, ela coloca 5 aspectos dentro do budismo que se devem levar em conta para o desenvolvimento de uma genuína consciência histórica em questão de tradição, em questão social. Existe um grande problema que, dentro da tradição, dentro do budismo, e é o caso em outras tradições também, muitas vezes os achados da historiografia eles são mais desafiadores do que os próprios achados da ciência ocidental. Né? É mais difícil para um budista, por exemplo, entrar em acordo com relação à época ou as condições de nascimento do Buda histórico do que achados da física moderna, por exemplo. É muito mais difícil chegar num ponto em comum na questão histórica do que na questão eminentemente assim, filosófica ou científica. Isso é marcante assim, até dentro da história do budismo, onde existem mais disputas a partir do ponto de vista prático do que do ponto de vista da ortodoxia. Mais disputas em questão de ortopraxis do que em questão de ortodoxia em si. Indo em antigos sítios arqueológicos da Índia, por exemplo,
você pode perceber, seja nas cavernas de Ajanta ou, por exemplo, nas cavernas de Ganhuri, em Mumbai, que você tem lá vários níveis daquilo que são chamados os 3 giros da roda do Dharma, né? Então você tem praticantes dos 3 veículos dentro do budismo, né? Do Hinayana, do Mahayana, e em alguns casos, por exemplo, na Nalanda, você tem ao mesmo tempo praticantes do Tantrayana e do Vajrayana. Então a Rita Gross, ela coloca esses 5 aspectos, né? Que são 5 aspectos interessantes para a gente levar em conta para o desenvolvimento histórico dentro do budismo. O primeiro, todas as fontes relevantes em questões historiográficas devem ser levadas em conta, e nenhuma pode ser priorizada. No budismo, tradicionalmente, como em outras religiões, se leva muito mais em conta a questão da escritura do que propriamente, a questão da escritura e da tradição, do que propriamente evidências, né, históricas, né? Então, devem ser levantadas 2 questões nesse sentido. A gente não pode relegar nenhuma ou priorizar nenhuma fonte específica para o desenvolvimento dessa consciência histórica. E a gente deve buscar o desenvolvimento de uma consciência histórica universal para diversas tradições dentro do budismo, né? Sejam elas as ditas tradições primitivas, sejam as tradições dentro do Mahayana ou do próprio Vajrayana. E nenhuma dessas tradições pode ter primazia sobre qualquer fonte, né? Nenhuma tradição budista tem todas as fontes possíveis ou uma história completa. A autora coloca isso, inclusive, com relação à visão correta, à fala correta dentro do caminho. A mudança, isso é uma coisa muito budista, né, da consciência histórica, né? A mudança deve ser normativa naqueles que pesquisam consciência histórica, daqueles que pesquisam sobre filosofia oriental. Religiões vivas estão sempre mudando, e por isso é importante ter um contato direto com aquilo que representa a religião como religião viva nesse exato momento. Aceitar a mudança como normativa, esse é o terceiro ponto, é também aceitar a diversidade como normativa, né? E um quarto ponto, a autora coloca assim, usar o conceito de origem condicionada é um ótimo método para uma consciência histórica dentro do budismo, para a explicação das diversas linhagens dentro do budismo, né? Dentro do desenvolvimento. E por fim, esse próprio consenso histórico, essa consciência histórica, ela também é uma hipótese sujeita a uma revisão constante. Mas qual seria, então, dentro desses 5 pontos que a Rita Gross coloca, qual seria a base de comunhão, a base comum a todas as tradições que a gente deve levar em consideração? O John McCransky coloca que, sendo o ensinamento original, no caso do budismo, as 4 nobres verdades deveriam ser esse elemento norteador, né? A gente deveria levar em consideração, quando a gente pensa em consciência histórica no budismo, esse elemento, né? As 4 nobres verdades. Por isso que o autor coloca no início do artigo que consciência histórica é um processo para se evitar sofrimento pessoal e sofrimento coletivo. Com ele a gente evita qualquer tipo de fanatismo, a gente evita qualquer tipo de auto-engano, a gente evita dogmatismo, a gente acaba evitando também todo tipo de sectarismo dentro do budismo, né? Acho que o meu tempo está terminando, mas para finalizar, é interessante o que esse autor, que o John McCransky, coloca com relação ao desenvolvimento inicial ou primitivo do Mahayana na Índia, com relação àquilo que se chama meios hábeis, né? E como que no desenvolvimento dos diversos sutras, dos diversos discursos que compõem a literatura Prajnaparamita, esses meios hábeis eles eram colocados de uma forma muito mais ampla do que eles são colocados hoje. Inclusive dentro do budismo Mahayana, muitas vezes se volta a figura do Buda histórico, colocando todos os discursos, né, todos os sutras compostos posteriormente, a partir dele, na boca do próprio Buda histórico como forma de autolegitimação. Todas as tradições fazem isso.
Mas a gente tem que entender que esse processo é justamente um processo histórico, faz parte de um contexto e é um processo de autolegitimação. Né? O autor coloca, inclusive, a possibilidade de a gente abolir esse discurso de 3 giros, que é uma coisa característica, por exemplo, da cultura tibetana, né? E especificamente, né, porque os tibetanos se colocam como os demais também, como o ápice de todo, de todo o desenvolvimento do Dharma do Buda, né? E essa característica acaba excluindo a pluralidade, acaba excluindo a diversidade dentro do budismo e invalidando o próprio discurso. Isso acontece em todas as tradições. Bom, eu acho que a gente deixa para a pergunta agora, para essa placa do fim. Né? Obrigado pela paciência de vocês. Bom, então agora a gente pode passar para as perguntas, se alguém quiser fazer alguma questão, algum comentário. Você quer vir para cá, falar no microfone? Não. Vai ser ótimo para você. É a seguinte, você falou da experiência também é ilusória, com algumas escolas da filosofia ocidental também trabalha com esse conceito de que a experiência também é ilusória, é isso? Você falou só para perceber. Na verdade, eu estava falando de um autor, de um orientalista, o Paul Deussen, né, que, segundo ele, haveria uma espécie de essência da filosofia, que seria a filosofia por excelência seria uma filosofia idealista. Ele julgava que, justamente, a filosofia de Schopenhauer, do Platão e do Advaita Vedanta fossem essencialmente a mesma, porque ambas defendiam o ensinamento fundamental de que a experiência é ilusória. Mas essa é apenas a interpretação do Deussen, não é de nenhuma maneira minha. Eu estava usando isso como exemplo, na verdade, para ilustrar, como exemplo até do que não se fazer, né? Como certas projeções podem ser feitas com muita facilidade e isso gera um problema. Tá bom, não, porque a noção de experiência também é ilusória, talvez a minha possa me ajudar aqui. Que também é tatuada tanto no budismo quanto no hinduísmo, etc. Não é que a experiência seja ilusória. O que nós temos, sentimos como experiência, a nossa experiência parece ser real para nós, mas a natureza última dela é que seria ilusória, certo? Sim, não, mas... A experiência em si que seria Não, claro, mas não é a minha interpretação, eu não estava defendendo isso, eu estava dizendo qual que era... Colocando como o que eles tinham em comum seria essa noção. Não, pelo contrário, eu disse que o problema era justamente fazer esse tipo de projeção. Tá bom, eu queria entender. E que já é uma leitura problemática também dos próprios autores ocidentais de que ele estava falando. Eu acho que é outra questão. Outra coisa, também não foi história, uma hora você falou dessa noção de comparar, como é que a gente compara a filosofia alemã com a filosofia inglesa, e por que a oriental seria diferente e tal. Tem um ponto aí que eu não sei exatamente se seria, que a gente até conversou, acho que no POF ano passado e tal, que tem a ver com essa questão da motivação, né, que o Radon fala sempre, etc. Eu não sei direito como é que você vê isso, já que você tocou nesse ponto. Então, se essa noção de por que fazer filosofia não seria um ponto meio essencial aí nessa questão de como ligar as coisas? Não, com certeza. Eu acho que há uma questão de motivação por trás mesmo, no sentido, bom, em várias dimensões diferentes, né? Acho que você tem uma questão justamente de colonialismo, de eurocentrismo e assim por diante, e também de uma certa concepção de filosofia acadêmica que se consolidou, sobretudo com essa compreensão de uma forma de discurso, né? Um certo tipo de discurso pautado por um certo formato, e um certo estilo, e uma certa finalidade que, na verdade, acaba criando um círculo vicioso em que essas coisas vão se alimentando e justificam a exclusão de filosofias orientais, né? Acho que, inclusive, tem um argumento... Eu vi um artigo outro dia na internet defendendo a ideia que você deveria ter filosofias chinesas nos departamentos de filosofia dos Estados Unidos, e falando que, justamente, muitas vezes se argumenta que não há que uma razão para você não incluir, mesmo que você admita que seja filosofia, é que não é muito relevante para a nossa tradição. Mas isso cria um círculo vicioso, porque justamente enquanto isso não é introduzido no departamento, no ensino e assim por diante, justamente não há oportunidade de se ter esse contato e dessas tradições passarem a influenciar as nossas. Então você usa a ignorância para justificar a ignorância, e isso gera um grande problema.
Mas eu acho que justamente são essas questões históricas, acho que essas questões históricas que explicam uma certa motivação, mas ao mesmo tempo explicam também porque acho que seria possível que essas motivações mudassem. Quer dizer, porque justamente a outra coisa que esse autor fala nesse contexto ora, em uma cultura, em um mundo globalizado como o nosso atualmente, em uma cultura globalizada como nos Estados Unidos atualmente, esse tipo de argumento, esse tipo de recurso à ignorância não deveria ser sustentável. E eu acho que em alguma medida isso também motiva uma alteração dessa forma de ver e da motivação, né? E eu acho que isso também se envolve justamente com questões que são relevantes para a filosofia de uma maneira geral. Quer dizer, eu acho que o próprio Hadot é muito interessante nesse sentido, porque ele enfatiza essa questão do problema que é se conceber a filosofia meramente como uma forma de discurso. E acho que isso também é algo que acaba justificando que se gere um interesse maior agora por certas tradições orientais, porque justamente também é uma espécie de recuperação de outras concepções de filosofia que se tornam importantes para discutir uma série de questões contemporâneas, inclusive sobre o próprio estatuto da filosofia. E para mim que isso é importante também dizer que por isso que para mim é importante dizer também, lembrar que mesmo a nossa concepção de filosofia como originariamente grega é construída no interior da história da filosofia. Essas concepções estão sempre sendo construídas, estão sempre disputadas. A qualquer momento há quem dispute sobre essas definições. Então é bom ter uma consciência justamente disso. Você estava falando disso, sobre o que é a filosofia. E achei interessante, assim, achei um bom começo para o evento, porque questionar a própria filosofia e, como você citou, a filosofia como instituição. Para mim a questão não é ser instituição ou não, ter um órgão acadêmico ou não, mas como se constrói essa instituição. Aí eu acho que isso é transparente pela fala de quem senta aí à mesa na nossa frente, porque a gente acabou de voltar de Campinas, de um colóquio. Aí algumas falas para mim, que sou de outra área, não da filosofia, eu acho problemático, porque se uma pessoa senta e aperta um play, aí eu tenho a impressão de que eu estou na frente de um gravador, eu não me comunico. Então, aí eu fiquei pensando, o que essa fala mostra? Ela mostra o entendimento da pessoa do que é a academia e para que ela serve. Porque se ela está falando só com as pessoas que organizaram o evento e não tentando realmente se comunicar com o público de modo geral, então eu acho que é um sintoma da academia. Eu acho que a filosofia oriental, quando a pessoa traz essas questões do outro, do pensamento relacional, do contexto, se ela não está contextualizando a própria fala, então é uma retórica um pouco vazia, assim. E para mim eu acho problemático, assim. E a questão da experiência que você falou, eu acho que pode ser uma saída boa, assim, da filosofia, porque não está lidando com a própria vida e com as outras áreas de pensamento. Não é muito uma pergunta, uma colocação, assim, porque eu acho que a filosofia tem uma função importante na sociedade e no âmbito pessoal também. Isso, na verdade, isso tinha a ver com digamos assim, uma crise interna minha mesmo, né? É difícil pra gente se relacionar, né, com o outro, como português e Lucas colocaram. E, pessoalmente, eu entrei nessa crise assim, para tentar me auto-justificar pessoalmente e tentar justificar esse estudo dentro do contexto que eu vivo. Pessoalmente, eu tento ser realmente um praticante dentro de uma instituição, dentro do que a gente conhece como budismo, e ao mesmo tempo eu tento pesquisar. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, traduções do que seria o budismo para um contexto como aqui, São Paulo, faz quase nenhum sentido para mim. E eu preciso tentar fazer isso, até porque, como a Ana colocou, qual que é a minha motivação por trás disso? Né? Eu sou professor de filosofia, né? Eu trabalho com crianças,
Então, como que eu vou traduzir essa minha experiência de um contexto tão diverso, por exemplo, como a Índia, o Nepal ou qualquer outro lugar, para essas crianças no interior do Rio Grande do Sul, que são filhos de agricultores, por exemplo? Né? É praticamente impossível eu fazer isso sem a experiência pessoal. Sim. E o professor Ioneriano, que falou em Campinas, que vai falar hoje, ele começa a fala falando que talvez a gente tenha que considerar a filosofia japonesa um pouco como filosofia, uma visão um pouco mais aberta. Porque se você falar filosofia no molde ocidental e falar que a primeira escola filosófica do Japão é a escola de Kyoto, é uma arrogância enorme, porque não precisava da academia para legitimar o pensamento filosófico. Né? Com certeza. Sabe a ordem? Acho que o Gil tinha pedido aqui. Eu teria muitas perguntas para fazer, mas eu vou acelerar para não começar o debate. Mas a pergunta é mais para falar do Lucas, que eu infelizmente não acompanhei até o final, talvez você tenha falado antes de eu chegar, porque me parece que o Lucas pôs questões, digamos assim, mais que acho que me interessam, que acho que, a meu ver, esse tema da filosofia oriental, a possibilidade da filosofia oriental ainda é, a meu ver, um caminho a ser percorrido, que é, digamos assim, mais do ponto de vista epistemológico, das possibilidades da filosofia oriental, de falar disso. Me parece que outros dois falaram mais de coisa entre ética e religião, né? Os caras mais nessas duas linhas, dos dois outros palestrantes, se eu bem entendi. Mas é para o Lucas, então, especialmente minha questão. Porque teria duas questões para o Lucas. Primeiro, argumenta-se muito disso, né? Que quem é contra a possibilidade da filosofia oriental não leram os tratados de filosofia oriental ou a cultura oriental, né? Mas também me pergunto, vocês leram os argumentos dos ocidentais, né, contra a filosofia, demarcando um certo campo que chama de filosofia ocidental? Sei lá, se você pensar autores como Pierre, como Vidal Naquet ou Jean-Pierre Vernant, que tratados tem um estudo histórico imenso sobre essa, demarcando o campo da filosofia como por parte do ponto de vista da história grega. Eles têm um trabalho muito longo sobre essa questão para defender esses pontos, né? Então, me parece que quem quer fazer uma filosofia oriental precisa também enfrentar esses autores, né? Que são da cultura ocidental. Quer dizer, não é assim à toa que você diz que a filosofia ocidental há trabalhos, há também estudos sobre isso. Claro que Hegel também foi decisivo nisso. Parece que Hegel também tem os argumentos. Então, eu acho que a gente pode excluir o Ocidente dessa discussão, né? Dos trabalhos que eles têm. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mesmo da fala do Lucas, provavelmente sua fala. Eu não comprei no começo, nem você tenha falado, mas é o seguinte, você fala. Eu vou me basear aqui com um resumo que está aqui escrito. Você fala que não se pode nem mistificar esse outro, né? E nem muito menos também fazer uma transposição absoluta, né? De uma identidade entre nós e entre o eu e o outro, digamos assim, nós e o outro. Mas que caminho seria esse, né? Que caminho seria esse para você então fazer uma investigação dessa possibilidade de filosofia oriental? Que via seria essa? Me parece que não sei, ficou claro isso aqui. Desculpa. Não, só esclarecer antes de tudo que essa discussão com o Dio é de longa data, então eu vou tentar ser breve aqui para a gente discutir depois, senão... Mas eu concordo em relação à primeira pergunta, eu acho que faz todo sentido, é plenamente justificado, acho que nesse sentido mesmo precisaria de um estudo mais aprofundado dessa bibliografia, mas o que eu digo de antemão é que, assim, o problema também é um pouco outro, a questão não é que se tenha escrito a esse respeito, e aí, eu estou confessando um pouco também, você falou do Vernant, eu realmente preciso estudar isso melhor, mas aí você que me diga, mas a impressão que eu tenho é que ao escrever isso, contudo, ele não está levando em conta nenhuma ou pouca base textual bibliográfica oriental propriamente. Ele está falando. Mas quais?
Mas paz, eu não sei o quanto que está levando esse ponto, por exemplo, ele leu o budismo Mahayana, ele leu a tradição Nyaya de filosofia indiana, ele leu sobre Advaita Vedanta, ele leu sobre Vedanta Beda Beda, ele conhece esses textos, ele sabe dessas tradições. É mais isso que me preocupa. Eu não tenho dúvida que há longos textos e textos bem desenvolvidos, e mesmo bem argumentados de um ponto de vista mais filosófico abstrato, sobre essa defesa de uma filosofia, de que a filosofia seja exclusivamente ocidental. A minha pergunta é: que referências históricas concretas orientais, de fato, você está levando em conta para fazer essa discussão? Isso é outro ponto, mas eu acho que tem que mesmo fazer essa discussão. Eu estava pensando, eu falei um pouco, tentei falar um pouco, bom, certas coisas que o Heidegger fala, mas também do Hort, que o King discute no livro dele, mas essas perspectivas que para mim tem um pouco a ver com essa questão da filosofia da diferença, né? De certa maneira eu também estava tentando fazer um pouco de crítica a isso, porque, e aí para falar da sua segunda pergunta, ou como fazer isso, foi o que eu tentei defender um pouco a minha própria maneira com essa ideia de uma indeterminação, quer dizer, você não parte do pressuposto de que o outro tenha que ser pensado quer apenas pela identidade, quer apenas pela diferença, você supõe que isso é algo que você tem que se abrir e não supor nada de antemão acerca de que categoria você pode encaixar isso e descobrir pelo contato. De certa maneira, essa postura... Sim, mas a diferença... Mas também falar... Mas partir do pressuposto da identidade e da diferença é metafísico. Mas a questão é transcendental, é de possibilidade, não é metafísica. Acho que está... Bom. Então, mas para mim talvez o problema seja ser metafísico. Mas vamos conversar isso depois, que você já sabe para onde vai. Só um comentário. Claro. Só um comentário sobre a discussão historiográfica. Tanto o Halbfass quanto o Park que eu citei, eles são bem cautelosos com as fontes dele, como os dois, pelo menos me foquei aqui na minha apresentação, justamente o estudo deles sobre as histórias como a Europa encarou a Índia. O Park também, mas especialmente o Halbfass, ele apresenta bem, ele tenta, é meio complicado usar essa palavra, mas ele tenta ser um pouco imparcial na apresentação dele. E sobre a questão do Hegel em específico que você citou, o Halbfass reconhece que o Hegel ele sempre procurou muito, o Hegel tem uma preocupação histórica muito grande, e para fazer a exclusão dele do pensamento indiano da história da filosofia, ele parece ter recorrido de muitos estudiosos sobre o assunto na época, e parece que no final da sua vida, conforme mais informação sobre os diferentes sistemas indianos passaram a circular no âmbito europeu, parece que o Hegel, no final da sua vida, deixou em suspenso, voltou atrás na classificação que ele tinha feito, deixou em suspenso a questão de se a Índia teria um sistema propriamente filosófico, como ele diz. Então, sim, a situação sempre é mais complicada do que parece, concordo. E concordo também sobre a importância do estudo da história mesmo, nesse sentido. Só um comentário que eu queria fazer. Bom, então, passar para o Roberto depois. O Roberto estava levantado depois. Bom, eu queria fazer alguns comentários sobre essa questão da própria natureza de discutir se há filosofia oriental, que não se trata simplesmente de discutir argumentos, a gente está diante de uma luta pelo poder, né? E eu vou começar com uma descrição de uma situação pessoal. Muito tempo atrás, era professor do Departamento de Filosofia da Federal do Paraná, e um lado do meu trabalho era aceito, filosofia da ciência, né? E os meus colegas ficaram horrorizados quando eu disse que eu ia começar a oferecer seminários abertos sobre filosofia oriental e dar cursos de extensão sobre filosofia indiana, né? E eles me disseram, não existe, né, filosofia oriental ou indiana, né, porque Hegel provou que não existe. E não era realmente uma questão de discutir argumentos, como continua não sendo 30 anos depois.
trata-se de se nós vamos ou não incluir num curso de graduação em filosofia a possibilidade de lecionar coisas sobre pensamento chinês, indiano ou não. E isso é uma questão de poder, né? Eu admito a presença do outro que sabe coisas que eu não sei e que pode desencaminhar os meus estudantes. É essa a questão que está por trás disso, né? Só isso. Bom, não sei se alguém quer comentar. Não, só fazer um breve comentário. Eu concordo. Bom, acho que a gente sente na pele como envolve questões de poder a cada momento que nós tentamos fazer isso, às vezes até no Facebook, mas isso fica para outra história, né? Mas se eu tentei fazer essa argumentação de um ponto de vista mais filosófico, talvez enfatizar mais por esse lado, é porque eu acho que as duas coisas não se separam em última instância. Que elas têm uma certa autonomia, mas elas ao mesmo tempo se influenciam. Quer dizer, a partir do momento que você começa a discutir isso, ainda mais no âmbito da filosofia, e fornecendo argumentos que mostram, que justificam um certo questionamento de certas concepções tradicionais, porque também esse é um campo que se constitui. Esse é um campo que se constitui em termos de tradições filosóficas mesmo, e de maneiras de se conceber certos conceitos, certas questões, como da história, por exemplo. Então, lidar com essas questões ajuda a transformar isso, talvez não para as pessoas mais enraizadas em seus departamentos e acomodadas com isso, mas certamente para as pessoas mais novas. E também é fornecer uma base acadêmica para isso. Então, eu acho que as duas coisas sempre andam juntas. Eu acho que nunca é só uma questão de poder e nunca é só uma questão de argumento. Mas é uma boa maneira de ir contra o poder você fazer uma discussão pura e simplesmente argumentativa. Que aí, você não tá, aí justamente você tira o negócio, não, mas você está falando isso, é só uma questão ideológica, você está falando de filosofia oriental porque você quer dar aula no departamento. Olha, se eu não estou falando em nenhum momento disso, não tem esse argumento, certo? Então, também faz parte de uma estratégia importante. Porque para mim as duas coisas não se separam. Bom, queria só dizer, eu concordo que é importante também discutir argumentos, né? E naquela época pré-histórica, eu escrevi um artigo sobre a argumentação do Hegel contra a existência de filosofia da Índia, etc., e um artigo acadêmico sobre isso, que o efeito foi zero, claro, né? Mas é importante. Acho que... Então, houve uma coincidência muito bonita e fecunda, porque você focou no fato que existe uma questão pragmática, né? Claro, mas pode-se ver essa questão na fala dos seus dois colegas. É como se, assim, se eu quisesse escutar, aprofundando um pouquinho mais adiante, como é que você, que diz que o outro é indeterminado, escuta a experiência do seu colega? E como você, que fez uma experiência de contato, escuta a expressão o outro é indeterminado? É uma boa questão. Pode começar. Isso é prático. Bom, já que a questão desandou para esse ponto, eu acho que, do ponto de vista da minha discussão pessoal em relação a isso, acho que sempre há uma discussão, até na Ampof, em outros, sempre uma questão, entra sempre essa questão da prática, né? E atualmente eu tendo a concordar assim com algo que o Nicholson fala no livro dele, chamado Unifying Hinduism, que acho que uma das coisas interessantes da gente discutir filosofia oriental é a gente também superar um pouco certas binaridades, entre ela o do laico e do religioso, né? Isso, como se fossem alternativas mutuamente excludentes e as únicas possíveis. Também isso é um pouco o que eu estava pensando ao falar de indeterminação, a ideia de que não se deixa determinado unicamente por uma categoria e que você opera sempre com categorias que são mutuamente excludentes. Eu acho que, e aí, do meu ponto de vista, isso para mim reflete, aí, já que a gente chegou a esse ponto, do ponto de vista da minha experiência pessoal, isso reflete no sentido de eu querer pensar certas coisas, incorporar certas coisas, mas eu nunca pensar isso de um ponto de vista, eu sou budista agora, ou eu sou hinduísta agora. Não, é uma coisa realmente de pensar um pouco além dessa questão se eu pertenço a uma determinada corrente ou não, né? Só pensar
Acho que a narrador é fundamental nisso. Acho que a questão de falar da filosofia como modo de vida, para mim é isso que realmente interessa, é isso que realmente me leva a tentar pensar isso e não ficar apenas no campo de um discurso meramente academicizado, sem pensar em que consequência... O que é outra questão sobre a filosofia e sobre qual que é a natureza da nossa trabalho filosófico, que eu acho que também é discussão de outro encontro que a gente está organizando, né? Mas, em última instância, é um pouco isso, é mais superar essas binaridades. E acho que é nesse sentido que eu tento entrar nesse contato, e ao mesmo tempo manter algo que não é necessariamente por simplesmente essa entrega, digamos. Eu só esclarecer que eu não pedi exatamente como é que você escuta a experiência dele, em termos filosóficos. Bom, mas aí eu queria entender o que você quer dizer com escuta nesse caso, assim, o que eu entendo, o que eu interpreto. Você escutou um relato, isso cabe, o relato que você escutou, nós escutamos, cabe dentro da definição, o outro é indeterminado? Sim, eu acho que sim, no sentido de que é um pouco, eu acho que está, até certo sentido, próximo do que você está falando, no sentido você não decide de antemão, você tem que ir lá, você tem que conhecer essas culturas, talvez em certo sentido também, você tenha também que se envolver dentro daquele contexto, praticar alguma coisa, tentar assim, para compreender aquilo. E eu acho que nesse sentido, falar indeterminado não é dizer assim justamente, é essencialmente indeterminado, assim, mas é mais nesse sentido de dar abertura. Você não vai decidir de antemão nada, para decidir isso você tem que ir lá, você tem que se abrir, você tem que se confrontar com isso. Mas... É bom, o sentido da minha fala era mais tentar mostrar um pouco assim como que pelo menos eu considero essencial esse processo de ir lá, de determinar o outro, de chegar e observar, pelo simples fato de que a cultura e a linguagem nesse caso não são dadas, né? A gente pertence a todo um outro contexto, a todo um outro framework, apesar de todo o processo de globalização, apesar de toda a grande informação que a gente nunca vai conseguir pegar nuances disso sem esse processo experiencial, né? Mas, como eu falei, né, esse sentido que eu coloco não é um sentido de eu ser praticante, como o Lucas colocou, disso ou daquilo, né? É mais num sentido cultural, é mais no sentido de tentar entender como funciona o processo no dia a dia, como funciona a forma de pensar do outro. De imersão, De imersão, é uma etnografia ali no processo, né? É mais nesse sentido. Só complementando essa questão, Daniel, acho que eu li, né, o seu resumo, achei interessante, assim, né, como, essa abordagem que você faz como pesquisa, né? Porque é o seguinte, né, quando você fala em budismo Mahayana, né, uma coisa é você falar assim, por exemplo, o budismo Mahayana dentro de uma tríade assim, japonesa, budismo Mahayana japonês, chinês e tibetano. Porque o budismo japonês e o chinês justamente para não cair no auto-engano, né, essa questão muito importante, é a questão assim, histórica, né? Ou seja, é a questão da linguagem, né? Porque aí dá para atrelar, entendeu? Porque eles têm a mesma estrutura linguística, tanto o chinês como o japonês. Mas, porém, o tibetano, apesar de ser Mahayana, ele é uma linguagem indo-europeia. Então, né, nesse caso, existe essa dificuldade aí, né? Porque existe uma complexidade enorme, né? Por exemplo, pro budismo japonês e chinês de uma língua, né, uma estrutura linguística, né, baseado no kanji, né, fazer uma conexão com o budismo mahayana tibetano baseado numa língua indo-europeia. E isso é mais difícil, né, a gente pode discutir isso mais tarde. Mas a outra coisa, por exemplo, é quando você põe naquela tríade, né, olha, o budismo mahayana, indiano, paquistanês e tibetano. Aí há uma conexão mais próxima, né? Porque de uma certa forma, exatamente, né? Eles têm uma mesma estrutura linguística, né? Indo-europeia, né? Então, acho que essa preocupação é muito importante, né? A questão da linguística e a questão da história para... Bom, a outra coisa é o seguinte, deixa eu chamar a atenção para isso, né? Quando você põe no seu título aqui, encontrando o caminho para uma nova rota de seda, isso é muito importante, porque
você espacializar, né, onde ocorreu esse budismo, entendeu? E quais foram as causalidades, né? Porque essa que é a principal preocupação, né? As causalidades, porque se vai pensar na história, vai se pensar não em termos só metafísicos, entendeu? Vai se pensar em termos materiais, em termos históricos, etc. Então eu achei muito interessante, né, essas duas questões, a maneira que você mais ou menos lançou as ideias, né? Agora, existe, por exemplo, lá no Japão, logicamente, né, essa questão do budismo, mas ele é muito mais consolidado, né? E aí lá realmente tem grandes escolas de budismo, etc, etc. Só essa observação, achei muito interessante. Sim, só 2 pontos. Você comentou essa questão linguística, né? Um ponto que eu achei extremamente interessante justamente foi o processo dos Utsavas de tradução do sânscrito para o tibetano, porque as matrizes são diferentes, né? Também aí tem que se levar em consideração. A gente acaba aprendendo muito nesse processo, quando a gente vai trabalhar com termos, principalmente para mim, no caso, quando trabalhando com pesquisa do mestrado agora, trabalhando com 3 línguas diferentes, né? Fora o português, né? O inglês, o tibetano e o sânscrito. Quando você faz essa concatenação de línguas, você aprende muito, né? E a questão da Rota da Seda é justamente pela diversidade das entradas do budismo na China, né, que eu tinha colocado esse título, né? Que eu acho um exemplo extremamente importante até os primeiros séculos da nossa era comum, assim, como o budismo se infiltrou por diversas frontes dentro da China, que era um local com uma cultura já consolidada e também multicultural, né, no que se conhece como China. Então, a gente pode aprender muito desse contexto histórico para o nosso contexto histórico agora. Era nesse sentido mesmo. Sim, então, aí tá o ponto principal, como que você, por exemplo, né, utiliza os sutras. Né, porque toda a questão aí que você falou, por isso que eu achei interessante essa questão da Rota Seda, como o budismo entra, né, pela Rota Seda e pela China, e vai para a Coreia e chega até o Japão, é justamente essa questão, entendeu? Porque uma coisa é você falar a ideia do sutra pelas ideias, ideia pelas ideias. A outra coisa, que é a questão principal, a questão da causalidade, né, que tudo no budismo é uma rede de causalidade, é o seguinte, é o que sutras utilizar e como transformar esse sutra numa realidade, ou seja, a implementação do próprio sutra, né? Então, essa que é a questão, acho que... Isso são os meios hábeis, né? Exatamente. Um processo. Discussão longa. Bom, gente... Então, na questão da língua, da estudo da língua. Sim. Né? Bom, então, acho que a gente pode fazer um intervalo e continuar a conversa no café. Então, agradeço a todo mundo por ter participado e ter coragem desse horário vir aqui assistir sobre filosofia oriental. Obrigado, gente.